Abra comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Eu preciso dizer para você que há momentos na nossa vida em que nós nos sentimos fortes. Há momentos, Lagoinha, na nossa vida que nós nos sentimos encorajados. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos valentes. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos inteiros. Mas também há momentos na nossa vida, afinal de contas, todos que aqui estão são seres humanos, que estamos como que dilacerados por dentro, rachados por dentro, feridos, machucados, quebrados. Mas Deus me trouxe na noite do dia de hoje para dizer para algumas pessoas que aqui estão, que seja inteiro ou mesmo quebrado, você está nas mãos de Deus. Eu vou repetir: seja inteiro ou mesmo quebrado, você está nas mãos de Deus. Seja de pé ou caído, você está nas mãos de Deus. Seja forte ou fraco, você está nas mãos de Deus. Seja no deserto ou chegando na terra prometida, você está nas mãos de Deus. Em guerra ou vivendo tempos de paz, você está nas mãos de Deus. Inteiro ou quebrado, você está nas mãos de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Eu vou precisar da sua atenção por alguns breves instantes. Jeremias foi um homem escolhido e separado por Deus desde o seu nascimento. No capítulo 1 do seu livro, o próprio Deus vai nos dizer que antes mesmo de estar no ventre, já o havia escolhido. Antes mesmo dele nascer, já o havia separado e o designado como profeta às nações. Jeremias foi um homem que nasceu de propósito para um propósito. Jeremias, ele ficou muito conhecido como sendo o profeta das lágrimas, o profeta dos lamentos, um homem extremamente sensível às demandas do seu tempo. O seu ministério foi marcado por conflitos. O seu ministério foi marcado por intercessão. O seu ministério foi marcado por rejeição pública. O seu ministério foi marcado por lágrimas. Há quem diga que ser sensível é ser fraco, que lágrimas são como um sinal de derrota. Mas eu acredito que ser sensível é ser alguém que tem intimidade com Deus. E
que lágrimas não são um sinal de derrota, mas de empatia espiritual. O texto começa dizendo que a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor veio. E ela veio, preste muito bem atenção, sem dar aviso prévio. Ela veio sem marcar agendamento. De repente ela veio, de repente ela chegou, de repente Deus quebrou com uma barreira do silêncio. É por isso que num culto como esse, nós não podemos nos distrair, porque de repente a palavra do Senhor pode vir. De repente Deus pode romper com a barreira do silêncio. De repente a palavra dele pode te encontrar e transformar totalmente a tua história. Porque quando a palavra do Senhor vem, ela vem no tempo certo, ela vem no endereço certo, ela vem para o destinatário certo. A palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra do Senhor pode vir numa noite como essa e te achar a ponto de trazer escape para a tua dor. A palavra do Senhor pode vir numa noite como essa sobre a tua vida e trazer clareza para aquela dúvida, ordem para aquele caos, força para permanecer. A palavra do Senhor veio a Jeremias antes de vir para mudar as circunstâncias à sua volta. Porque muitas vezes a palavra do Senhor virá não para mudar o cenário em que você está, mas para primeiro mudar você no lugar em que você se encontra. Porque primeiro, preste muito bem atenção, eu vou começar a dar lugar. Porque primeiro os céus intervêm no vaso antes de mudar o meio. Porque primeiro Deus intervém no instrumento antes de mudar o cenário. Porque primeiro Deus intervém nos corações antes de mudar o ambiente. Posso te dar um conselho? Se a palavra do Senhor vier até você essa noite, deixe-a primeiro trabalhar em você. O texto vai nos dizer que Deus diz para Jeremias: levante-se. Em outras palavras, se posicione, se coloque de pé, saia desse lugar de passividade, rompa com a inércia. Escuta o que eu vou te falar. Existem promessas que estão esperando você se levantar. Existem direções que para serem liberadas precisa que você se coloque de pé. Perceba algo. Deus ele não levanta Jeremias. Ele pede para Jeremias se levantar. Olha para mim. O comodismo é o travesseiro de uma vida de estagnação. Eu posso pregar nesse tom, Lagoinha? Olhe para mim, no nome de Jesus. Deus libera uma palavra, mas Ele não substitui a atitude. Deus aponta o caminho, mas Ele não dá passos por você. Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui há muito tempo. Há muito tempo você tem ouvido Deus falar: levante-se, coloque-se de pé, se posicione. O que está atrasando o próximo nível na tua vida não é falta da voz dos céus, mas falta de movimento aqui na terra. Não é porque Deus não esteja falando, é porque você não está fazendo. Me ajude. Olhe para duas pessoas que estão do teu lado. Seja a boca de Deus na vida delas e diga assim: levanta, se posiciona. Fala para ela: fica de pé. O profeta já estava ouvindo a Deus.
O profeta já estava ouvindo a Deus, mas para o nível de revelação que Deus queria levá-lo, fazia-se necessário se colocar de pé. Fazia-se necessário tomar uma atitude, ter uma posição. Deixa eu perguntar para essa igreja: ei, aonde você está? Provavelmente você já está ouvindo a Deus, mas eu te pergunto algo: é suficiente? Ou você quer mais? Porque se a resposta for sim, Deus me pede para dizer na noite do dia de hoje: levante-se, posicione-se, fique de pé, Lagoinha. Pastor, levantei. E agora? E agora desce. Eu vou mais uma vez. Levantei, e agora, pastor? E agora desce. Para Abraão, Deus disse: sai para que eu possa te mostrar. Para Ezequiel, Deus disse: coloca-te de pé, para poder ouvir as minhas palavras. Para Jeremias, Deus disse: levanta e desce para poder me ouvir. Para alguns, Deus vai dizer: fica. Para outros Deus vai dizer: sai. Mas para alguns Deus vai dizer: desce. 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 Para alguns Deus vai dizer: desce. 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 Deus não mandou o profeta subir, Deus mandou o profeta descer. Eu sei que você está acostumado a ouvir muitas pessoas dizendo: suba, cresça, tenha, voe, conquiste. Mas há momentos na nossa vida que Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer: desça. Eu vou mais uma vez. Vai ter momentos que Deus vai olhar para você e vai dizer: não é para subir, é para descer. Não é para ser visto, é para ser escondido. Não é para ser notado, é para ficar comigo no secreto. Eu falo ou não falo? Aplauda Jesus, o nome do Senhor. Ei! Quem deseja sempre subir, procura visibilidade. Mas quem aceita descer, busca transformação. A vitrine te apresenta as pessoas, mas o secreto te revela a Deus. Desce. 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 Deus me pede para te dizer nessa noite: desce. Deus me pede para te dizer: desce. Deus me pede para te dizer: se esconde em mim. Deus me pede para te dizer: me procura no secreto. Deus me pede para te dizer: não é no meio de todos, é comigo no quarto. Deus me pede para dizer para algumas pessoas a noite do dia de hoje: desce. Desce. Não foi para subir que Deus chamou, convidou o profeta. Foi para descer. Desce. Desça ao lugar da formação. Desça ao lugar do processo. Desça ao lugar onde o som da roda é maior do que o barulho do lado de fora, e mais forte do que os conflitos do lado de dentro. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: desce. 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 Te esconde em mim. Me busca no secreto. Desce. Nós estamos sendo muitas vezes catequizados por meio de ministrações em que muitas vezes elas dizem: suba, voe, cresça. Mas eu creio que na noite do dia de hoje o que você precisa não é de altitude. O que você precisa na noite do dia de hoje é de profundidade. Seja a boca de Deus para essa pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: desce. Fala para ela: desce. Mas diz assim para ela: desce agora. Desce hoje. Diz assim para ela: desce já.
Descer não significa um sinal de derrota. Descer muitas vezes evidencia uma intervenção dos céus com a intenção de te reposicionar, de te restaurar, mulher, de te reconstruir. Para José, antes de José subir ao palácio, ele teve que descer no poço. Antes de Moisés subir ao Egito e libertar o povo, teve que descer no deserto. Antes de Davi assentar no trono, teve que descer no vale. Desce, 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 desce. Descer não diminui ninguém, descer ensina. Descer não traz vergonha nenhuma, descer traz alinhamento. Descer não rebaixa ninguém. Descer ensina. Descer não é fracasso. Descer revela dependência. Desce, desce, Lagoinha. Igreja do Deus vivo, desça, 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 desça. Tem pessoas que estão dizendo: Senhor, fala comigo. E Ele está dizendo: desce. Desce para me ouvir. Desce para discernir. Desce para compreender. Desce para entender. Tem pessoas que estão dizendo: Deus, fala comigo. E Deus está dizendo: desce. Desce. Sabe o que é que mais me chama a atenção nesse texto? É que Deus, preste muito bem atenção para você ir para casa. Para você ir para casa. Para você ir para casa. Como vocês são falsos. O que mais me chama a atenção nesse texto é que Deus já estava falando com o profeta. E mesmo falando com o profeta, pede para ele descer para poder ouvi-lo. Mas eu te pergunto, Deus já estava falando, sim ou não? O profeta já estava ouvindo, sim ou não? Porque Deus pede para o profeta descer para ouvir as suas palavras, uma vez que o profeta já estava ouvindo? Eu te respondo: é porque tem conversas que não podem ser tidas em qualquer lugar. É porque tem assuntos que não podem ser tratados em qualquer ambiente. O que Deus está provocando o profeta é: aumenta o nível da tua entrega, que eu aumento o nível da minha revelação. Eu vou dizer mais uma vez só para os pentecostais: aumenta o nível da tua entrega, que eu aumento o nível da minha revelação. Desce fundo, que eu tenho algo poderoso para te dizer. Desce, desce. Talvez Deus já esteja falando com você aqui, agora. Mas o próximo nível requer uma entrega maior. Eu vou dizer, o próximo nível requer uma entrega maior. Você acha que estar aos domingos aqui é suficiente para você receber tudo aquilo que Deus tem para você? Você acha que fazer as tuas orações antes das refeições e ler a Bíblia, quando você encontra tempo, quando você acha tempo, vai mudar a tua vida espiritual? Quem busca mais, acessa mais. Quem entrega mais, recebe mais. Quem ora mais, discerne mais. Quem semeia mais, colhe mais. Profundidade não é um acidente. Profundidade é uma decisão. Eu vou dizer mais uma vez bem baixinho para não... Ei, profundidade não é um acidente. Profundidade é uma decisão. O nível da revelação está intimamente ligado ao tamanho da entrega. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você desce, mais profundo em Deus você fica. Enquanto Jeremias está deitado, ele está em um nível. Enquanto ele está deitado, ele está em um nível. Mas quando Deus se apresenta diante dele e diz assim: Jeremias, se levanta.
Fica de pé. Se posiciona. O nível em que Jeremias estava é o nível que muitos de nós que aqui estão acabam por viver. Repita comigo: funcionando. Deus queria levar Jeremias para um outro nível, o nível do fluir. Repita comigo: fluir. Pastor, como é que eu posso fazer para fluir? Eu te respondo: começa trocando a força do teu braço pelo poder do joelho. Começa trocando livro de autoajuda pela palavra. Começa a gastar tempo com o Senhor. Começa a priorizar tempo com Ele. Para de cantar que tu não é cantor, tu é adorador. Escuta o que eu vou dizer para você. Não tem nada que a Bíblia nos afirme que dependendo da posição que você esteja, você vai ouvir a Deus. Você pode ouvir a Deus, minha irmã, lavando a louça em casa. Você pode ouvir a Deus indo para o teu trabalho, dentro do teu carro, dentro do trem, caminhando na rua, na sala da tua casa. Pastora Fátima, mas há um mistério. Há um mistério, minha pastora da intercessão. Para alguém que chega em casa, entra no quarto, fecha a porta, coloca os seus joelhos no chão e ora. A palavra vai nos dizer que por 3 vezes ao dia Daniel entrava no seu quarto, fechava a porta e orava. O apóstolo Paulo vai dizer: por essa causa eu me coloco de joelhos. Sabe o que é que está faltando para você? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Está faltando para você. Dobra o joelho, sinta a presença que toma conta deste lugar. Sinta a glória de Deus. Meu Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não posso perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero posso perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.
Ninguém constrói relacionamento com Deus sem dedicar tempo a Ele. Tempo é a moeda de um relacionamento saudável com o Senhor. O texto nos diz que o profeta Jeremias se levanta e desce à casa do oleiro, porque lá ele ouvirá a voz do Senhor. Deus não pede para o profeta subir. Deus não pede para o profeta se dirigir ao vale. Deus não pede para o profeta ir ao templo. Deus pede para o profeta se levantar e descer à casa do oleiro. Porque não é o profeta que decide qual geografia haverá revelação. Porque não é o profeta que decide o que Deus irá falar, o que Deus irá fazer. É Deus que determina o lugar, é Deus que determina a maneira, é Deus que diz qual vai ser a forma. Não é você que decide a geografia da revelação, é Deus que estabelece o lugar em que Ele vai se revelar. Posso te dar um conselho? Você quer ouvir a Deus? Você quer ouvir a Deus? Então você precisa ir e fazer aquilo que Ele está te mandando fazer. A revelação não vem por observação. A revelação vem por obediência. Quem obedece, escuta. Quem hesita, permanece no silêncio. Jeremias, diz o texto, no versículo de número 3, que ele desce à casa do oleiro, e ao descer à casa do oleiro, ele percebe que o oleiro estava fazendo. Em outras palavras, o oleiro já estava realizando a obra antes mesmo do profeta chegar. O oleiro já estava presente na olaria, mesmo antes do profeta descer. O oleiro já estava manifestando o seu poder, mesmo antes do profeta pedir. O oleiro não estava parado, ele estava fazendo. O oleiro não estava observando, o oleiro estava fazendo. O oleiro não estava ausente, o oleiro estava fazendo. O oleiro não estava parado, o oleiro estava fazendo. Escuta! Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, o oleiro estava presente, mas já estava fazendo. Por mais que Jeremias ainda não tivesse visto, o oleiro já estava realizando o trabalho. Algumas pessoas precisam ouvir isso. Não é porque você não esteja vendo que Deus não esteja fazendo. Eu vou repetir mais uma vez. Não é porque você ainda não viu que Deus já não esteja realizando. Não é porque a cura ainda não aconteceu que Deus já não esteja fazendo. Não é porque o teu casamento ainda não foi restaurado que Deus não esteja fazendo. Não é porque os teus filhos ainda não se converteram que Deus não esteja fazendo. Não é porque o sonho ainda não se realizou que Deus não esteja fazendo. Ele está fazendo. Deus me pede para dizer para algumas pessoas que aqui estão: eu estou presente na tua vida e eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo na tua casa. Eu estou fazendo na tua vida. Eu estou fazendo nos teus relacionamentos. Eu estou fazendo no teu trabalho. Eu estou fazendo. Deixa o mundo inteiro falar. Deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu. E todos vão contemplar. Eu vou fazer. O impossível acontecer na sua vida, e todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível
impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Enquanto Jeremias se dirigia em direção à olaria, o oleiro estava na olaria e já estava fazendo. Enquanto você dorme, Deus já está fazendo. Enquanto você se dirige ao culto, Deus já está fazendo. Enquanto você ora, Deus já está fazendo. Enquanto você adora, Deus já está fazendo. Porque o guarda de Israel não dorme nem cochila. Porque nunca se viu, nem jamais se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A palavra vai nos dizer que Ele ama, que Ele cuida dos seus amados enquanto dormem. Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Você ainda não está vendo, mas Deus está fazendo. O oleiro não estava esperando o profeta. O oleiro não esperava pela visita do profeta. Mas mesmo sem a espera, mesmo sem a certeza, a convicção da descida do profeta, o oleiro já estava realizando a obra. A pergunta nessa noite para você ir para casa não é: será que Deus está fazendo? A pergunta honesta e séria na noite de hoje é: eu estou disposto a descer para ver o que o oleiro já está fazendo? A pergunta certa não é se ele está fazendo. A pergunta certa é: eu tenho coragem de descer para averiguar? Eu tenho coragem de descer para ver? Eu tenho coragem de descer para enxergar? Deus toma minha boca na noite do dia de hoje e pede para dizer para algumas pessoas que aqui estão: você não está vendo, mas eu estou fechando a sepultura que carregava o teu nome. Você não está vendo. Deus me pede para dizer para algumas pessoas que aqui estão: você não está vendo, mas eu estou te livrando daquele acidente. Deus me pede para dizer para algumas pessoas que aqui estão: você não está vendo, mas eu estou cuidando dos teus filhos. Você não está vendo, mas eu estou cuidando da tua casa. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Você não está vendo, mas eu estou realizando a obra. Oh. No final de tudo isso, sabe o que é que você vai dizer? Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Não compreendo os teus caminhos, Pois te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, e a visão da tua face é tudo que eu preciso. Que vai valer a pena, que
vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar e ele vem, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Dia chegar, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar e ele vem, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. No versículo de número 3 e de número 4, sente mais um instante. Só mais um pouquinho. O profeta, ele desce. E ao descer na olaria, lá estava o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o texto vai nos dizer que o vaso que ele fazia quebrou. À medida que o oleiro ele ia moldando o vaso se quebra. À medida que o oleiro ele ia dando contorno ao vaso, o vaso se quebra. Preste muito bem atenção, porque talvez você já tenha ouvido em outras ministrações e ouviu errado, porque não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. À medida que ele dava contornos, o vaso quebra. O que era barro antes, agora se tornava vaso. O que não tinha valor, agora se tornava vaso. O que não tinha sentido, agora se tornava vaso. Mas esse vaso, diz o texto que nós acabamos de ler, que ele se quebra. Talvez você não saiba disso, mas nem todo barro serve para fazer vaso. Porque alguns barros não têm a plasticidade necessária. Alguns barros, eles não aguentam a pressão do forno. No primeiro giro da roda, ele acaba rachando. O oleiro escolheu o pior barro para fazer vaso. Ele escolheu, sabendo, um barro cheio de dramas, um barro cheio de traumas, um barro cheio de imperfeições. Ele poderia ter pego um barro com todas as propriedades, mas ele escolheu o pior.
um barro cheio de passados, um barro cheio de dores, um barro cheio de imperfeições, um barro cheio de pedra, um barro cheio de galho. Por quê, pastor? Para que o poder dele se aperfeiçoe na tua fraqueza. Deus não te escolheu porque você é bom. Deus te escolheu porque Ele é bom. Deus não te escolheu porque você é capaz. Deus te escolheu porque Ele te capacita. Deus não te escolheu porque você está preparado. Deus te escolheu porque Ele te prepara. Deus não te escolheu porque você é perfeito. Deus te escolheu porque Ele te aperfeiçoa. Deus não te escolheu porque você permanece o tempo todo fiel, mas porque Ele permanece fiel. Deus te escolheu não porque você merece. Deus te escolheu porque Ele caminha em misericórdia, para que no final não digam que foi a força do barro, mas o poder das mãos do oleiro. Deus, ao te escolher, Ele sabia das tuas imperfeições. Ele sabia do que você fez no verão passado. Mas mesmo assim, Ele te escolheu. Ele sabia que não seria nada fácil, mas mesmo assim, Ele te escolheu. Ele sabia o que você fez, mas mesmo assim Ele te escolheu. Ele sabia o que te aconteceu, mesmo assim Ele te escolheu. Ele sabia o que fizeram, mesmo assim Ele escolheu. Para que no final Ele possa olhar para você e dizer: eu fiz dele um vaso novo. Sabe o que é que mais me chama a atenção nesse cenário? É o fato do oleiro, ao ver o vaso que se quebrou, o fato do oleiro ao ver o vaso que se despedaçou, o fato do oleiro ao ver o vaso que rachou, que se perdeu, que se desconfigurou. Sabe o que é que mais me chama a atenção? Que o oleiro não joga fora o barro, que o oleiro não joga no lixo, que o oleiro não descarta, que o oleiro não diz: não presta mais, não serve mais, manda embora, acabou, chega. Não, não, Senhor. O texto vai nos dizer que Ele pega aquele barro que se desfez, que quebrou, que se desconfigurou, e começa mais uma vez o processo. Ele começa o processo de novo. Com outro barro não, com outro barro não, como aquele que se quebrou na sua mão. Sabe por quê? Porque embora o vaso estivesse quebrado, o plano do oleiro permanecia de pé. Embora o vaso estivesse se despedaçado, o propósito do oleiro permanecia valendo. Escute, e eu termino agora. Enquanto o barro estiver na mão do oleiro, não tem ponto final. Enquanto o barro estiver na mão do oleiro, a história não termina. Enquanto o barro estiver na mão do oleiro, não tem lata de lixo. Enquanto o barro estiver na mão do oleiro, não tem descarte. Enquanto o barro estiver na mão do oleiro, o plano continua valendo. Enquanto o barro estiver na mão do oleiro, a roda está girando a teu favor. Enquanto o barro estiver na mão do oleiro, não tem abandono, não tem rejeição. O problema não é quebrar. O problema é sair da mão. O problema não é rachar. O problema é sair da mão do oleiro. Porque é melhor um vaso quebrado na mão do oleiro do que um vaso que aparentemente está inteiro fora dela.
Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você que pensou em desistir. Eu tenho uma palavra para você que depois de ter rachado, pensou em parar. Depois de ter quebrado, pensou em abandonar. Frases como assim: pastor, não aguento mais. Não aguento mais. Essa vida de crente é difícil demais. Essa vida de igreja não é mole. Pastor, não aguento mais. Pastor, estou cansado. Pastor, está difícil. Pastor, a vontade que eu tenho de ir embora, nem olhar para trás, pastor. Deus me pede para te dizer: ei, mesmo quebrado, fica. Mesmo cansado, fica. Mesmo despedaçado, fica. Mesmo desfigurado, fica. Mesmo ferido, fica. Mesmo não aguentando mais, permanece. Fica. Porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluir. Aquele que começou a fazer o vaso não vai desistir enquanto não completar. No final de tudo isso, você vai olhar para si e não vai nem se reconhecer. E você vai ter entendido que valeu a pena ter permanecido. Valeu a pena ter ficado. Valeu a pena ter resistido. Valeu a pena ter persistido. Valeu a pena. Você vai olhar para você e vai dizer: como Deus fez de mim um vaso de honra. E quando esse dia chegar, o Espírito do Eterno vai te lembrar: é porque a boa mão do oleiro não parou. Vai se colocando de pé. Não parou de trabalhar em mim. É porque a boa mão do oleiro não parou de trabalhar a minha vida. Ele não me descartou. Ele não me rejeitou. Ele não me abandonou. Ele não me mandou embora. Ele insistiu uma vez mais. O texto termina dizendo que o vaso que se quebrou na mão do oleiro, o próprio oleiro tornou a fazer daquele vaso um novo vaso. Preste muito bem atenção, ele não jogou fora o barro. O barro que tinha quebrado, ele disse: eu vou refazer. Eu vou insistir. Eu não vou descartar como muitos fazem. Eu não vou jogar fora como muitos fazem. Eu não vou colocar na lata do lixo como muitos fazem. Não, eu vou refazer de novo. Eu vou mais uma vez. Eu vou tentar de novo. Eu vou insistir de novo. Eu não vou desistir dele. Eu não vou desistir dela. Eu não vou. O vaso quebrou. O vaso quebrou, mas não saiu da mão do oleiro. O vaso trincou, mas não saiu da mão do oleiro. O vaso despedaçou, mas não saiu da mão do oleiro. O vaso se desfigurou, mas não saiu da mão do oleiro. Inteiro ou quebrado, você está nas mãos de Deus. Inteiro ou quebrada, você está nas mãos de Deus. Pastor, eu estou quebrado. Quebrado sim, mas jamais longe das mãos do oleiro. Pastor, eu estou triste. Triste sim, mas jamais longe das mãos do oleiro. Pastor, eu estou destruído. Destruído sim, mas jamais longe das mãos do oleiro. Pastor, eu estou que não consigo, mas jamais longe das mãos do oleiro. Quebrado ou inteiro, você está nas mãos do oleiro. Sabe o que é que Deus me pede para te dizer? Desce à casa do oleiro.
Desce à casa do oleiro, filho, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, não tenha vergonha, não tenha timidez, não tenha medo. Desce à casa do oleiro, porque lá você vai saber o que eu posso fazer na tua vida. Oh! Ele te ama e sempre vai te amar. Sempre vai te amar. Sempre vai te amar. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.